This call is now being recorded. Tá gravando. Ah, É, vamos. deixa eu só abrir aqui. Errei. Vou começar então, tá? Bom, gente, a aula de hoje vai ser esses professores maravilhosos e eu. Então, a Cecília e tá, a parte técnica também. Eu e o Luan. Eu vou começar apresentando porque eu vou ter que ser um pouquinho mais cedo hoje. Então, eu vou fazer a minha parte primeiro e depois eles vão dar a parte deles. Começa em cinética, né? Isso. Bom, gente, o que é a cinética química? Ela é a parte da química que estuda a velocidade das reações. E para que as reações aconteçam, a gente precisa que os reagentes efetuam colisões efetivas. O que isso quer dizer? Que as moléculas dos reagentes elas precisam literalmente se chocarem umas com as outras para que dessa forma as ligações sejam quebradas para assim a gente ter a formação dos produtos. Então, se não for uma ligação literalmente uma à frente da outra, a gente não consegue quebrar essas ligações se não for uma colisão uma na frente da outra. Então, por isso que é chamado de colisões efetivas. E a gente tem alguns fatores que interferem na velocidade das reações. O primeiro deles é a temperatura. Então, quanto mais eu subo a temperatura, eu vou ter maior número de colisões e a velocidade da reação vai ser mais rápida. Por que dá isso? Porque quando a gente aumenta a temperatura, as moléculas elas se agitam, elas ficam mais agitadas, né? Então, só a gente pensar, por exemplo, com a água fervendo, a gente consegue ver que fica borbulhando, fica agitado. E com isso, com essa agitação toda das moléculas dos reagentes, é mais fácil que as colisões aconteçam. E as colisões acontecendo mais fácil, mais rápido, a velocidade da reação aumenta. A concentração. Eu aumento a concentração, eu aumento o número de colisões também, e também aumenta a velocidade. Porque, por exemplo, se eu tiver pouca concentração de reagente, vai ser mais difícil para as moléculas se chocarem para acontecer as colisões e assim quebrar as ligações delas. Então, quanto mais reagente eu coloco no sistema, mais fácil é que as colisões aconteçam também. E assim, a velocidade da reação acontece mais rápido. A pressão. Eu aumento a pressão, eu vou aumentar o número de colisões e vou aumentar a velocidade da reação também. Por quê? Eu vou dar um exemplo da minha garrafinha de novo. Aqui, eu tenho uma garrafinha, ela está cheia de gás. Esses gases estão reagindo aqui dentro. E aí ela está na pressão normal, fechada numa pressão 1 atm, por exemplo. Aí eu venho aqui e vou apertando esse gás aqui dentro, essa mistura de gás, até que eles ficam só nesse espacinho, do que estava aqui veio só para cá agora. Então isso faz com que as moléculas ficam mais próximas umas das outras, e assim eu tenho maior facilidade de haver colisões entre as moléculas. E a gente também tem a superfície de contato. Se eu aumento a superfície de contato, eu vou aumentar o número de colisões e, consequentemente, a velocidade da reação também. Porque, por exemplo, é muito mais fácil eu colocar fogo em lascas de madeira do que numa tora de madeira inteira. Essa aula tá com... Isso. A superfície de... Então, por exemplo, nas lascas de madeira é muito mais fácil eu colocar fogo nas lascas de madeira do que numa tora inteira de madeira. Ou outro exemplo que a gente pode ter é o sorrisal e o heno, né? Que o heno é em pó, o sorrisal é aquela pastilha. Então, quando a gente coloca os dois na água, o heno vai dissolver muito mais rápido do que o sorrisal, porque ele vai ter uma superfície de contato maior. E eu tenho o catalisador. O catalisador, ele faz a reação acontecer mais rápido, mas não por causa do número de colisões, porque ele diminui a energia mínima necessária. Ou seja,
toda reação ela tem uma energia mínima necessária para que ela aconteça. E aí, quando eu utilizo o catalisador, ele faz que essa energia diminua. Então, ele não tem nada a ver com as colisões efetivas. Isso cai muito em pegadinha de prova, falando que o catalisador diminui, aumenta o número de colisões efetivas das reações, mas não tem nada a ver. O catalisador ele só diminui a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Pode passar, amiga. Aí eu coloquei aí um gráfico para a gente analisar uma reação com catalisador e uma reação sem catalisador. Em preto, a gente consegue ver que a reação sem catalisador, a energia de ativação dela é muito maior do que em vermelho, que é a reação com catalisador. E o complexo ativado, que é esse ponto mais alto da curva, é quando todas as ligações do reagente já foram quebradas e a gente vai ter, a partir daí, a formação dos produtos. E outro ponto interessante que a gente tem que observar é o ΔH, a entalpia da reação. Você consegue observar que tanto em preto quanto em vermelho eles têm o mesmo tamanho. Ou seja, o catalisador não interfere na entalpia da reação também. Pode passar, amiga. Agora, o equilíbrio químico. O equilíbrio químico é quando eu tenho uma reação que tanto a sua reação direta quanto a sua reação inversa vai ter a mesma velocidade e a concentração de produto e reagente vai estar constante. Só porque para ter um equilíbrio químico, eu preciso ter um sistema fechado. Eu não posso ter trocas com o ambiente. Eu preciso só ter aqueles reagentes, aqueles produtos. Então, não tem como fazer um equilíbrio num sistema aberto. E o equilíbrio ele só acontece com substâncias gasosas e aquosas. Então, se eu tiver qualquer questão falando que o equilíbrio vai ser deslocado com uma substância que seja um sólido ou líquido, é mentira. O equilíbrio só vai acontecer com substâncias gasosas e aquosas. Tá tudo bem, Luiz Gustavo. Chegou no comecinho. E também no equilíbrio a gente tem alguns fatores que deslocam o equilíbrio. Perdão. O primeiro dele é a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o equilíbrio vai deslocar para o lado endotérmico, e quando eu diminuo a temperatura, ele vai deslocar para o lado exotérmico. E aí, nesse exemplo que eu dei para vocês, explicando isso, é o seguinte: a gente tem que ver na reação o ΔH dela. Sempre que quando for uma questão de reação, eles vão te dar o ΔH. E aí a gente observa que a reação ela é menos 46 kJ. Ou seja, é uma reação exotérmica. O lado direto dela, a reação direta, ou seja, da esquerda para a direita, de NH2 mais 3H2 formando 2NH3, é ESO. A reação direta é ESO. Então, consequentemente, a reação inversa vai ser ENDO. Então, tá. Se eu aumentar a temperatura nessa reação, ela vai deslocar para o lado endotérmico, ou seja, eu vou deslocar a reação para a esquerda. Se eu diminuir a temperatura, ela vai deslocar para o lado exotérmico, ou seja, para a direita. Pode passar, por favor. E aí eu tenho concentração. Eu aumento a concentração, eu vou desligar para o lado contrário da substância que eu aumentei. Eu diminuo a concentração, eu vou deslocar para o mesmo lado da substância que eu retirei. Aí, se a amiga, você puder voltar. Por exemplo, vou aumentar a concentração do nitrogênio, N2. Vai deslocar para o lado direito, porque eu estou colocando de um lado, então eu tenho que deslocar do outro lado. Se eu tirar nitrogênio, diminuir a concentração dele, eu vou deslocar para o lado esquerdo. Ou seja, porque eu preciso deslocar para o lado da formação do nitrogênio, para o equilíbrio se manter, e o mesmo se dá quando eu adiciono mais nitrogênio, vai deslocar para o lado dos produtos, porque eu preciso manter esse equilíbrio das concentrações. A pressão. Se eu aumento a pressão, eu vou deslocar para o lado de menor número de mol gasoso, e se eu diminuo a pressão, eu vou deslocar para o lado de maior número de mol gasoso. Aí pode voltar de novo, por favor. Nesse caso, por exemplo, no lado dos reagentes eu tenho 4 mols, todas essas substâncias são gasosas, então quando falar alguma coisa sobre pressão, a gente tem que observar somente as substâncias gasosas. Então, eu tenho 4 lados do lado dos reagentes, 4 mols do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar para o lado de menor número, vou deslocar para a direita. Se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para o lado de maior número, ou seja, para a esquerda. Aí pode voltar.
E o catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Ele só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. E aí, nesse gráfico, dá para vocês observarem, por exemplo, eu tenho uma reação direta e inversa, e elas estão se encontrando. Esse ponto de encontro é quando as duas velocidades estão iguais. E aí é nesse momento que tanto a velocidade da reação direta quanto da inversa é a mesma e elas vão estar em equilíbrio. E aí o que o catalisador faz? Ele só faz que esse encontro seja atingido mais rapidamente. Então, nada tem a ver com o deslocamento do equilíbrio. Então, vamos lembrar, catalisador nada tem a ver com o deslocamento do equilíbrio, nada tem a ver com o número de colisões e nada tem a ver com a variação da entalpia. Ok, bora para as questões, então. Olha de lá de 14. Certo. O estireno, matéria-prima indispensável para a produção do poliestireno, é obtido industrialmente pela desidrogenação catalítica do etilbenzeno, que se dá por meio do seguinte equilíbrio químico. Então, a questão já está me contando que vai ser alguma coisa sobre equilíbrio químico. E também, quando eu tenho as duas setinhas, uma para o lado da outra, vão ser reações de equilíbrio. E igual eu falei, ó, me deu o ΔH também dessa reação. Analisando a equação de obtenção do estireno e considerando o princípio de Le Chatelier, imagino que seja assim, é correto afirmar que a entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador. A entalpia da reação. Vai fazer alguma coisa? Absolutamente nada, que catalisador não faz nada com entalpia de reação, nem com número de colisões e nem com deslocamento de equilíbrio. A entalpia da reação diminui com o emprego do catalisador? Também não. O aumento de temperatura favorece a formação de estireno. Vamos ver aqui então. Ó, o ΔH, aí quando fala de temperatura, a gente tem que observar o ΔH. É positivo. Então a reação direta é endotérmica. E a reação inversa é exo. Então vamos observar. Eu tenho o estireno desse lado aqui. Se aumentar a temperatura, vai favorecer a formação do estireno? Vai, porque vai deslocar para o lado da formação do estireno. Então a C é a nossa correta. O aumento de pressão não interfere na formação de estireno? Interfere, porque ó, só tem substâncias gasosas aqui. Desse lado eu tenho 1 mol, desse aqui eu vou ter 2. Um do estireno e um do gás hidrogênio. Então, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, porque eu só tenho 1 mol. O aumento da temperatura não interfere? Interfere, igual a gente já viu. Pode passar, amiga. Sob temperatura constante, acrescentou-se cloreto de sódio em água até sobrar sal sem dissolver, como corpo de fundo. Estabeleceu-se o seguinte equilíbrio. Certo. Mantendo a temperatura constante, gente, minha descrição hoje está maravilhosa. Foi acrescentada mais uma porção de NaCl. Com isso, observa-se que a condutibilidade elétrica da solução sobrenadante dessa solução aí. O que a gente tem que observar? O sistema tem equilíbrio e acrescentou NaCl. Para eu ter um aumento ou uma diminuição da condutibilidade elétrica de qualquer solução, eu preciso ter íons nessa solução. Então, eu preciso ter alguma coisa interferindo no Na+, e no Cl-. Falou que eu coloquei mais NaCl, mas ele é um sólido, então ele não vai interferir em nada nesse equilíbrio, absolutamente nada. Então, observa-se que a condutibilidade elétrica da solução sobrenadante não se altera. Então, a gente já elimina D e E. A quantidade de corpo de fundo. O que vai acontecer? Já tinha me falado aqui em cima que eu tinha corpo de fundo. E eu coloquei mais sal ainda, vai aumentar ainda mais o corpo de fundo.
Então, a gente elimina B. E a concentração de íons em solução não vai se alterar também, igual eu falei anteriormente. Então, a gente quer com C também. Pode passar, por favor, amiga. Aí eu coloquei uma questãozinha de ácido-base, para a gente relembrar também. Considera a tabela que apresenta indicadores ácido-base e seus respectivos intervalos de pH de viragem de cor. O que a gente precisa entender com um indicador de ácido-base? Aqui, ó, o intervalo de pH de viragem e a mudança de cor. Abaixo de 1,2 vai ser vermelho. Acima de 2,8 vai ser amarelo. E isso vai se dar para os outros 4 indicadores. Então, tem que observar isso. Para distinguir uma solução aquosa de 0,0001 mol de HNO3, um ácido forte, me falou a questão, de outra solução aquosa do mesmo ácido, 0,1 mol por litro, usando somente um desses indicadores, deve-se escolher o indicador. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual indicador que eu vou usar para conseguir diferenciar esses dois ácidos. E ele me falou que é um ácido forte. Então, o que isso me remete? Que a concentração de qualquer ácido forte é igual à concentração de H mais desse ácido. Sabendo-se isso, então a gente precisa agora descobrir o pH desses dois ácidos aqui para eu ver qual indicador que eu vou usar. A gente tem que lembrar que a fórmula do pH é igual a 1. pH é igual menos log da concentração de H+. Então, vou colocar aqui em vermelho, menos log da concentração de H+. Então, eu vou fazer primeiro com o 0,001 para ver a concentração de H+ dele. Se essa é a concentração do ácido, então a concentração de H+ vai ser a mesma. Ou seja, a concentração de H+ do primeiro vai ser 1, 2, 3, 4. Foi 4 vezes para frente com a vírgula. Então, vai ser 10 elevado a menos 4. Então, a fórmula do pH desse aqui vai ser menos log da concentração de 10 elevado a menos 4. Tá, eu não vou falar sobre a propriedade de log, vocês aprendem em matemática, e porque eu sou péssimo para explicar isso também. Mas o que vocês têm que saber é o seguinte, que log de 10 elevado a qualquer coisa vai ser aquela qualquer coisa lá em cima. Então, vou ter que menos, que é o menos da fórmula, menos 4. Ou seja, o pH desse aqui vai ser 4. E do segundo, a concentração de H+ dele vai ser... Eu vou andar com a vírgula só uma vez para a direita. Então, eu vou ter 10 elevado a menos 1. Então, usando a formulazinha do pH, pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 1. Ou seja, pH vai ser igual a falei, log na base 10 de 10 elevado a alguma coisa vai ser aquela alguma coisa. Menos 1, então. Então, o pH dele vai ser 1. Então, se a gente observar, eu preciso de um indicador para diferenciar o pH de 1 no outro pH que é 4. Então, o único que eu vou ter isso vai ser a primeira alternativa, porque, ou seja, o 1, pH 1, vai estar aqui, vai estar em vermelho. E o pH 4 vai estar aqui depois de 4, 2,8, em amarelo. Então, o indicador 1, letra A. Passando para a próxima questão. Uma amostra de água mineral natural a 25 graus Celsius foi testada com 3 indicadores ácido-base. Os resultados desse teste estão indicados na última coluna da tabela.
Aí deu a tabela e tal. Analisando as informações da tabela e sabendo que o produto iônico da água é igual a 1 vezes 10 a menos 14, a concentração de íons OH- nessa água em mols tá entre quê? Então ele me deu aqui o pH de uma água e ele quer saber a concentração de OH-. Então o que eu preciso fazer primeiro? Tentar adivinhar em qual intervalo que vai estar o pH dessa água. Aqui, ó, a gente observa a primeira. A viragem de cor é vermelho azulado para amarelo alaranjado. Então, abaixo de 6,8 é vermelho, acima de 8 é amarelo. E a cor apresentada na água é amarelo. Ou seja, o pH com esse indicador está falando que ele é maior que 8. Agora aqui, ó. Amarelo claro, abaixo de 10. Amarelo castanho, acima de 12,1. Então, esse aqui está me indicando que o pH dele é menor que 10. Ele está abaixo de 10. O amarelo claro, amarelo claro. E o terceiro, amarelo para púrpura. Então, abaixo de 7,4 vai ser amarelo, acima de 9 vai ser púrpura. Então, deu púrpura, então acima de 9. Então, eu consigo perceber que o pH dessa água ele vai estar entre 9 e 10. Né? Acima de 8, abaixo de 10, acima de 9. Então, ele vai estar entre 9 e 10. Ok, eu tenho um pH, mas eu preciso descobrir a concentração de OH-. E como que eu descubro a concentração de OH-? Utilizando o pOH. E foi por isso que ele me deu o produto iônico da água. Tá aqui é 10 a menos 14. Para a gente lembrar que pH mais pOH é igual a 14. Feito isso, eu volto aqui. Se eu tenho um pH de 9 e outro de 10, 9 para 14 falta 5. 10 para 14 falta 4. Então, o pH vai ser 5 e 4. Certo, eu descobri o pH. Agora, o que eu preciso fazer? Descobrir a concentração. pH, perdão. Que pH é igual a menos log da concentração de H+. O pH, pOH vai ser a mesma coisa. Menos concentração de OH+. Se eu tinha lá assim, ó, 10 a menos 4, o pH era, o menos log de 10 a menos 4 era 4, então, se eu tenho 5, eu posso deduzir que o OH- vai ser 10 a menos 5. Vocês estão me escutando bem, não? Agora tá um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu tirar o fone e melhora. É que tinha dado uma travada. Acho que era a internet. Me escutam melhor? Tá. Então, aqui, ó, o OH-, a concentração de OH-, deduzindo, já que 10 elevado a menos 4, por exemplo, log de 10 elevado a menos 4 era menos 4. Então, a concentração aqui, ó, vai ser 10 elevado a menos 5. E o do outro, OH-, vai ser 10 elevado a menos 4. Então, a gente fica com resposta C. Tá, acho que dá tempo de eu falar das funções. Agora, gente, lembrando das funções, a gente colocou aí o grupo funcional, como identificar, só para a gente lembrar mesmo. Então, o álcool, o que a gente vai lembrar? Que é um C ligado num OH. O enol é o OH hidroxila
ligado num carbono, só porque esse carbono está fazendo uma dupla ligação. O fenol é o anel benzênico ligado numa hidroxila, ligado num OH também. O aldeído é um carbono fazendo uma dupla ligação e com um hidrogêniozinho embaixo. Acetonas, eu vou ter um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e entre carbonos. O éter, eu vou ter um oxigênio entre 2 carbonos. Os ácidos carboxílicos são aqueles que a gente tem o carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação com uma hidroxila, com um OH. Os sais de ácidos carboxílicos, eles vão ser praticamente igual ao ácido carboxílico, se vocês observarem. A diferença vai ser que no lugar do H, da hidroxila, do OH, eu vou colocar um ânion qualquer. Nesse caso, eles colocaram sódio. E os ésteres são quando eu tenho um carbono fazendo uma dupla ligação e ligado no O, estar ligado no C. É um cátion, perdão. Então, gente, o que eu faço para decorar as funções? Porque, infelizmente, isso aqui é decorar. Eu começo com as funções mais fáceis que eu consigo decorar e relacionar ela com as outras. Cecília, se você puder voltar, por favor. Então, primeiro que eu começo a decorar o álcool. O álcool eu sei que vai ser um carbono fazendo ligação simples ligado numa hidroxila, ligado no OH. E aí eu já decoro o álcool. E aí eu penso, álcool, fenol. Aí o fenol é o que com F fazendo uma dupla. E é a mesma coisa que o álcool, só que fazendo uma dupla. E o fenol, a mesma coisa. É um anel benzênico com o OH igual do álcool. Aí volta lá de novo na outra, por favor. Aí o segundo que eu decoro é o ácido carboxílico, porque eu acho mais fácil identificar ele assim, numa estrutura. Então eu decoro que o ácido carboxílico é essa função ali, o C fazendo uma dupla com O e embaixo ligado com OH. Aí se eu puder voltar de novo. E aí eu, lembrando do ácido carboxílico, eu me remeto ao aldeído, que é praticamente a mesma coisa que ele, só que sem o oxigênio. E aí depois, pode voltar, eu decoro o éter. Aí eu decorando o éter, que é uma estrutura mais simples, que é um oxigênio entre 2 carbonos. Aí eu penso nos ésteres, que até a nomenclatura é igual, éter, éster. Se vocês observarem embaixo, o éster também tem um oxigênio entre 2 carbonos, COC. Só que o éster vai ter uma coisinha a mais, uma dupla fazendo com oxigênio em cima. Ou seja, o S, que é uma coisinha a mais, vocês vão lembrar da dupla. E acetona, eu lembro que são 3 carbonos, um do lado do outro, e o do meio tem uma dupla com o oxigênio. Certo, então bora lá para questão, por favor. Aí eu coloquei essa questão para a gente pensar um pouquinho sobre a prova. Ela é uma questão de química com biologia, e aí não sei absolutamente nada de biologia, mas a gente vai resolver ela só com questões de química, só com a matéria de química. E isso vale para qualquer questão da Unesp. Então, se vocês começarem a fazer uma questão, ver que não vai dar conta de resolver ela inteira, não resolve inteira, vai eliminando pelas alternativas, que no fim vai dar certo. Então, tá. Analisa as estruturas das clorofilas A e B. As clorofilas A e B estão presentes na estrutura celular denominada, não sei, igual eu falei, não sei nada de biologia. Sei lá que estrutura é essa. Sendo que a clorofila tanarã é a principal responsável pelo processo de fotossíntese. Piorou, né, gente? Como que eu vou saber qual? Nem sabia que tinha mais um tipo de clorofila, para falar bem a verdade para vocês. Nas 2 clorofilas, o elemento magnésio, aí eu já não consegui fazer 2 coisas da questão, não vou desesperar. Nas 2 clorofilas, o elemento magnésio encontra-se sobre a forma de íons, com número de carga tal. Agora a gente tá na química. Então, o que eu vou lembrar? Que o magnésio está na coluna 2A. E os elementos da coluna 2A, quando eles estão em forma de íons, a carga deles vão ser 2+. Por quê? Porque eles precisam perder 2 elétrons para eles ficarem estabilizados.
Então, dessa forma, ó, já elimina a letra C e já elimina a letra D. E sobrou 3 alternativas. A diferença entre as duas estruturas é a presença da clorofila B de um grupo de função orgânica taranã, em vez de um grupo metil da clorofila A. Então, aqui, ó, o grupo metil da clorofila A, que eles até destacaram para a gente na prova, e essa função orgânica que eles querem saber o nome. E aí, lembra que eu falei que eu lembro o ácido carboxílico, e aí o aldeído é a mesma coisa que o ácido carboxílico, só que sem o ozinho aqui? Então, essa estrutura é um aldeído, ou seja, eu fiquei com a letra A, sem saber nada de biologia. E João Bilô chorando agora. Enfim, terminei a minha parte, gente. Bom, agora eu vou falar a minha, galera. Mas é rapidinho, já vou passar pro Luan também. Só vamos lembrar aqui que a gente está falando de química e quando a gente fala sobre química, a gente fala sobre átomos. Então é muito importante a gente lembrar da estrutura dos átomos e da história delas. Vamos lembrar que o primeiro modelo atômico que a gente estuda é o de Dalton, que ele achava que o átomo era a menor partícula da matéria e era uma bola maciça, era o que a gente chama de bola de bilhar. É um negócio assim que ele não tinha nem carga, nem espaço, nem nada, era um negócio maciço. E aí o Thomson entra com a ideia de cargas. Ele falou que o átomo era como um pudim de passas, que tinha um núcleo carregado positivamente, com várias cargas negativas distribuídas nele. E aí veio o Rutherford e falou, opa, não é bem assim. A gente tem espaço entre essas cargas negativas e essas cargas positivas. Então, ele vem com um modelo planetário que introduz o elétron rodando em volta do núcleo, que é carregado positivamente, o elétron carregado negativamente. E aí o Bohr vem e faz um pouquinho melhor. Ele fala assim, não só a gente tem espaço entre o núcleo e os elétrons, mas os elétrons também têm diferenças entre eles. Eles giram de uma certa forma determinada em volta do núcleo e eles têm uma energia, cada um deles tem uma energia e essa energia a gente vê, por exemplo, aqui na imagem, pelas camadas. A gente tem o K, o L e o M. Quanto mais perto do núcleo esse elétron está, mais energia ele tem. Eu vou deixar para fazer o exercício depois, se der tempo, e eu vou passar para o Luan agora. Deixa eu só me mutar. Aí. Bom, gente, boa noite. E lá vai eu de novo encher o saco de vocês com a famosa estequiometria. Essa coisa chata do caramba aí, mas nada demais. Então vamos lá, começar com a estequiometria, que provavelmente vai cair uma questãozinha, talvez não só de estequiometria, mas envolvendo estequiometria que vocês vão ter que saber fazer, e vocês vão fazer saber porque vocês vão saber fazer porque vocês são foda. É isso, vamos lá. Bom, começar do começo. Primeira lei assim que rege a estequiometria assim é a lei de Lavoisier, né? Que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas essa lei também pode ser resumida como a lei da conservação das massas. O que quer dizer essa lei da conservação das massas? Vai ter a massa do reagente, vai ter a massa dos produtos. Em um sistema fechado, eles vão ser iguais, gente. Não tem como, reagir 30 gramas de um negócio e no outro lado ter só 10. Se for tudo bonitinho, tudo no mundo perfeito, vai ter que ter 30 de um lado e 30 do outro. É isso. Não tem nada demais. Enfim. E tem uma que, apesar de menos conhecida entre aspas, ela vai ser mais importante para vocês. Que se for para postar em uma, vai ser essa, que é a lei de Proust, que é a lei das proporções fixas. O que ela fala? Por exemplo, tem essa reação aqui de obtenção da água, que está reagindo 2 hidrogênios com um oxigênio formando 2 águas. Por acaso, se tiver outra situação que faz conta, ele multiplica esse hidrogênio por 2, ou seja, seriam 4 hidrogênios, para a reação se completar, teria que ter 2 oxigênios
formando 4 águas, entendeu? Então, se multiplicar 1 por 2, vai ter que multiplicar o resto por 2. E mesma coisa, se tiver que dividir por 2, vai dividir o resto por 2 e assim vai. É essa que é a lei das proporções fixas, entendeu? Vai ter uma proporção definida entre cada reagente e ela vai ter que ser seguida independente de qual número estiver multiplicando. Se for 2, 3, 4 e assim vai, ou dividindo também. Beleza? Na estequiometria, a unidade que a gente mais vai usar é o mol, né? Conhecido como constante de Avogadro, que é esse númerozinho pequeno aqui, que é 6,02 vezes 10 a 23, alguma coisa. Por que alguma coisa? Porque pode ser tanto uma molécula, tanto um átomo, um íon, não importa. Vai ser 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23, alguma coisa. É isso. Não esqueçam desse número, que esse número é importante. Tá? E algumas equaçõezinhas que podem ajudar vocês na hora de fazer a prova. Né? Equaçõezinhas manjadas assim, que é mais fácil de jogar nelas e já dá tudo certo. Que é a equação da concentração, que é essa primeira, que fala que a concentração é igual ao número de mols sobre o volume. Aí o próximo é o número de mols, que é, por exemplo, a massa que vai dar no exercício sobre a massa do elemento ou da molécula, ok? E a da densidade também, que vai ser densidade igual a massa sobre o volume. Acho que isso deve cobrar na física também, alguma coisa do tipo, não sei. Aí tem umas diquinhas que eu separei no outro slide, na hora de fazer algum problema de estequiometria, que são 5. Primeiro, vocês vão estar lendo o exercício, tá? Acabou de ler. Na hora que estiver lendo, também dá aquelas grifadinhas nos pontos importantes. Enfim, acabou de ler, escreve a equação química. A reação química. Escreveu a reação química. Beleza. Depois que vocês escreverem a reação química, vocês vão ver se está balanceado ou não. Aí vocês vão balancear ela, caso não esteja, mas se estiver balanceado, tomara que esteja, só vai para a próxima etapa. A terceira etapa, vocês vão encontrar os envolvidos. O que seria encontrar os envolvidos? Por exemplo, tantos átomos de A vai gerar tantas moléculas de A vai gerar tantas moléculas de B. Então, vocês vão ver, vocês vão focar só no A e no B. O resto, vocês esquecem. Vocês têm que encontrar os dois envolvidos da reaçãozinha. Depois, vocês vão analisar as proporções estequiométricas. Como assim ver essas proporções? Por exemplo, 2 moléculas de A, elas vão formar 3 moléculas de B. Então, essa vai ser a proporção. Vai ser sempre 2 para 3. Tudo que vocês forem fazer com A, vocês vão multiplicar por 2. E tudo que vocês vão fazer com B, vocês vão multiplicar por 3. É isso. E também ver as grandezas, gente. Isso daqui é muito importante. Por exemplo, se A está em mol e B está em mol, vocês vão ter que trabalhar em mol. Está em grama, em massa, vocês vão ter que trabalhar em massa, em litro, e assim vai. E depois a parte mais fácil, que é resolver a regra de 3. O problema é só chegar na regra de 3. Mas isso vai ser tranquilo. Agora eu vou fazer uns exercíciozinhos com vocês, só para dar aquela relembrada também, né? Aí vai que vai. Eu acho que é 9, Cecília. Essa daí mesmo. Pode começar pelo esse segundo aí, o da FATEC ali, que eu acho. Deixa eu vir aqui também. Aí, gente, vamos fazer esse exercício aqui da FATEC, que não vai envolver conta nenhuma, é mais para vocês pegarem a noção dessas proporções e tal. Bom, a amônia, ela é uma matéria-prima fundamental na fabricação de produtos importantes, como fertilizantes, explosivos, antibióticos e muitos outros. Na indústria, em condições apropriadas, na síntese da amônia se realiza a partir do nitrogênio e do hidrogênio gasosos, como mostra a reação. É essa reação aqui. Beleza, considerando que o nitrogênio e o hidrogênio foram colocados para agir em quantidades tais como na figura, onde 1 representa o hidrogênio, então 1 é o hidrogênio. E 2 representa o nitrogênio, e supondo que a reação tem um rendimento 100%, pode se formar o quê? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Vamos ver. Tá, tem a reaçãozinha aqui. Eu não vou escrever porque senão vai ocupar muito espaço ali. Mas tá, vocês escrevem a reação. Escreveram. Vamos ver se está balanceada. Está balanceada?
Ó, tem 2 nitrogênios desse lado. Tem 2 nitrogênios desse lado. Beleza. Aqui, ó, tem 2 hidrogênios sendo multiplicado por 3, ou seja, 6. E aqui é a mesma coisa. Então, sim, ela está balanceada. Só que a pergunta, ela tá envolvendo, tipo, a gente tem que ver quem está envolvido na pergunta, né, na reação. E ele está falando do nitrogênio e do hidrogênio. Então, é para esses carinhos que a gente vai olhar. Só deixa eu apagar aqui, senão vai ficar muito feio o negócio. Beleza, nós vamos olhar para esses dois. E agora a gente vai ver a proporção estequiométrica entre eles, que está sendo de um nitrogênio para 3 hidrogênios, ok? Então a gente vai anotar essa informação aqui, ó. 1 nitrogênio para 3 hidrogênios. E aí isso vai formar amônia, 2 amônias. Ok. Beleza. Ele está querendo afirmar se, tipo, eles estão em proporções estequiométricas, se um foi colocado em excesso, o outro foi colocado não em excesso, ele, tipo, ele é o limitante, tem pouco dele, e para isso a gente vai ter que contar aqui essa figura. Como ele diz, o 1 vai representar o hidrogênio. Quantos hidrogênios? Que é esse branquinho. Quantos hidrogênios tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 hidrogênios na figurinha. E quantos nitrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 nitrogênios. Beleza, o que a gente pode ver aqui? Ó, para a reação acontecer, teria que ter 3 hidrogênios para 1 nitrogênio. Só que aqui tem só, no exercício que ele deu, tem só 11 hidrogênios para 6 nitrogênios. Ou seja, está faltando hidrogênios para isso acontecer, porque ele deveria ser o triplo da quantidade de nitrogênio. Então vamos ler as perguntas e vendo qual que vai ser a resposta. Nitrogênio e hidrogênio estão em proporções estequiométricas? Não, não está. Não está essa proporção de 1 para 3. Então tá. O hidrogênio foi colocado em excesso? Não, ele não foi colocado em excesso porque ele está faltando. O nitrogênio é o reagente limitante? Também não, ele não é o reagente limitante, porque ele está em excesso. Tem mais nitrogênio, de acordo com essa proporção, do que hidrogênio. E a D, né, seria a correta, que é o hidrogênio é o reagente limitante. Sim, o reagente é o reagente limitante, porque ele só tem 11 aqui na foto. E o certo seria ele ter 18, que seria o triplo de 6. É essa a resposta. Essa vocês têm uma noção mais ou menos de como pode cair, assim. Talvez pode cair uma coisa parecida. Aí pode passar uma... isso aí, Matheus. Até chegar é difícil. E, ó, essa questão aqui, gente, vocês prestem atenção, porque se vocês souberem fazer essa, vocês vão fazer qualquer outra de estequiometria. Essa é a mais chatinha que tem. Tem umas coisinhas meio embaçadas. Vai, vamos ler. Vamos lá. Da PUC de 2008. Ó, a pirolusita é um minério do qual se obtém o metal manganês, ok? Muito utilizado em diversos tipos de aços resistentes. O principal componente da pirolusita é o dióxido de manganês. Beleza. Para se obter o manganês metálico com elevada pureza, utiliza-se a alumínio termia, processo no qual o óxido reage com o alumínio metálico, segundo essa equação. Tá, temos essa equação aqui. Ok. Considerando que determinado lote de pirolusita apresenta 80% de dióxido de manganês, a máxima mínima de pirolusita necessária para se obter 1,10 toneladas de manganês metálico é. Tá, vamos lá. Primeiro passo. Vamos escrever a reação aqui. Nossa, que seta bonita. Aí. L2, O3, mais 3, ME. Beleza, escrever uma reação. A gente tem que ver se está balanceado ou não.
Olhando, gente, eu já adianto, ela está balanceada. Tudo que tiver desse lado vai ter do outro. Então, quer dizer que ela está balanceada. Beleza. Quais são os envolvidos nessa reação? Ele quer saber qual que é a massa dessa pirolusita, né, que tem o dióxido de manganês, necessários para obter 1,10 toneladas de manganês. Então, são esses os envolvidos. É esses que eu vou trabalhar. A gente vê a proporção estequiométrica deles, que é 3:3, ok? Vê que eles estão sendo... a unidade que ela está sendo... está sendo pedido no exercício em massa, né? Porque é toneladas. E agora é só montar a regra de 3. Deixa eu pegar uma informação aqui que provavelmente tinha no exercício e eu esqueci de colocar. Aqui. No exercício, gente, provavelmente a pessoa deu, porque senão não teria como resolver. A massa do dióxido de manganês, que é 87, e do manganês sozinho, que é 55. Beleza. Gramas e gramas. Com essa informação, a gente vai conseguir resolver o exercício. Então, vamos lá. Ó, de acordo com essa equação, ele está falando que 3 vezes 87 gramas do dióxido de manganês vai ser responsável por produzir 3 vezes 55 gramas de manganês. Só que, ó, vocês estão vendo que aqui 3 vezes 87 está gerando 3 vezes 55. Então, como um de um lado está multiplicando por 3, do outro está multiplicando por 3, dá para cortar. É só para deixar a conta mais fácil. Então, a gente corta esse 3, tipo, deixa esse 3 aqui bonitinho, quietinho, e deixa o 3 bonitinho, quietinho. Pronto. E a gente quer saber quanta que seria a massa de dióxido de manganês necessárias para produzir 1,10 toneladas de dióxido de manganês, só, manganês metálico. Então, isso a gente faz a regrinha de 3, 55x vai ser igual a 87 vezes 1,1 toneladas. A gente tem que x é 95,7 toneladas dividido por 55. E x vai ser... agora eu esqueci o valor exato. Estou entre duas aqui. X vai ser 95,7 dividido... 1,74 toneladas. Beleza. Chegamos que são necessários 1,74 toneladas de dióxido de manganês para produzir 1,1 toneladas de manganês metálico. Vai ser a resposta C? Não. Não vai ser a resposta C. Por que não vai ser a resposta C? Porque o exercício, ele está querendo saber a máxima mínima de pirolusita, gente. E o dióxido de manganês, ele só representa 80% da pirolusita. Então, a gente tem que esse 1,74 toneladas, ele corresponde a 80% só. Não é o 100%. A gente quer saber o 100%, que é a massa total desse minério. E aí, quando a gente resolve essa regrinha de 3, a gente vê que a massa correta seria 2,18 toneladas. Ou seja, a resposta é D. Ok? É isso. Então, vocês viram que as contas não são chatas. O problema é na parte da interpretação do exercício. É isso. Esse rendimento ainda vai enlouquecer. Vai. Vai mesmo. Impureza, rendimento, essas coisas, tudo chato. Ô, Cecília, agora você pode voltar lá, que eu acho que é falar um pouco de termoquímica. Rapidinho. Essa parte é bem mais de boa do que estequiometria. Tá, gente, agora vamos na parte de termoquímica. O que é termoquímica? Ela vai estudar o calor envolvido nas reações através dessa entropia. E essa entropia aqui é esse ΔH. Não tem como escrever aqui. Não. É o ΔH. E esse ΔH da reação, ou seja, o calor da reação, vai ser a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Aí, beleza.
Como o Denner já falou um pouco em cinética, vão ter dois tipos de reações: as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. As reações endotérmicas, elas vão absorver em calor, né? Ou seja, o seu ΔH ali, o ΔH da reação inteira, ele vai ser maior do que zero, né? Porque a entalpia dos produtos, ela vai ser maior do que a entalpia dos reagentes. Eu acho mais fácil de entender olhando o gráfico ali, o gráfico 2, no caso, da reação endotérmica. Por que ela vai absorver calor? Ó, vocês estão vendo que ali no gráfico de entalpia por caminho da reação, os reagentes, até chegar nos produtos, até tipo os reagentes reagirem e formarem os produtos, vocês estão vendo que deu uma aumentada ali na entalpia, né? E para aumentar, ele precisou de energia, ou seja, precisou de absorver calor, ok? É por isso que ele vai absorver calor. E o contrário também funciona para as reações exotérmicas, que elas vão liberar calor, né? A entalpia da reação, ela vai ser menor que zero, que elas vão liberar o calor, ou seja, isso vai implicar, né, que a entalpia dos produtos vai ser menor do que as dos reagentes. E também, só para exemplificar pelo gráfico, para ficar mais palpável, eu acho, nesse gráfico 1, dá para ver que os reagentes, a entalpia deles são maior do que a dos produtos, e conforme eles vão reagindo e formando o produto, eles precisam liberar energia, ou seja, eles liberam calor, aí formam os produtos. Beleza? É mais ou menos isso. Então tá, para fixar isso melhor, vamos fazer uns exercícios. Vai na página 13. Acho que começar pela 13. É 13? É 13. 13. Vamos lá, para pegar essa noção de quente, frio e tal. Bom, vamos lá. As bolsas térmicas consistem, geralmente, de dois invólucros, eu devia ter procurado como fala essa palavra, selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturaram-se e ocorre o aquecimento ou o resfriamento. A seguir, estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com seus respectivos ΔH. Analise as reações e os valores correspondentes de ΔH e assinale a alternativa que correlaciona corretamente se as reações vão ser quente ou fria. Beleza, gente. Ó, vocês lembram que cadê? Como que eu posso falar isso mais fácil? Bom, basicamente, gente, se o ΔH for menor que zero, ou seja, ser negativo, o que isso vai dizer? Está dizendo que ele está liberando energia, certo? De acordo com o gráficozinho lá, vocês lembram que eles, quando é menor que zero, vai liberar energia. E o contrário também vai ser verdade. Quando ele for maior que zero, ou seja, positivo, ele vai absorver energia. Quando é negativo, por ele estar liberando energia, ele está liberando calor, o que vocês vão sentir? Vai dar uma sensação de quente. E quando for positivo, eles estiverem absorvendo energia, vai dar aquela sensação de frio, porque vai estar absorvendo energia, ok? Então vamos lá. Questãozinha bem simples aqui. O que ele quer saber é se vai ser quente ou frio a sensação dessas reações aí. Primeira reação, ó, o ΔH é negativo. Ele vai estar liberando energia, vai estar liberando calor, ou seja, daquela sensação de quente. Então a gente já pode excluir a A e a C. Nossa, que risco feio aqui. Peraí. Beleza, já excluímos a A e a C. Tá, a segunda. Segunda, positivo, então vai ser fria, né? Como ele vai estar absorvendo, vai dar aquela sensação de frio. Então a gente já exclui a D e a E, e como a 3, ela também é negativa, ou seja, vai dar aquela sensação de... Vai estar liberando energia, vai estar liberando calor, vai dar sensação de quente. Então a gente tem a resposta B, né? Que a primeira vai ser quente, depois a outra vai ser fria e a terceira vai ser quente. Entenderam? Essa é meio que um negócio para ficar mais fixado, essa ideia de ΔH, de entalpia e tudo mais. Agora tem um exercício da página anterior,
que é o da FUVEST, que daí já vai envolver uma parte mais de conta também, só que não é nada demais. Quando vocês vocês depararem com exercícios de termoquímica, que vão ter algumas equações e vão ter suas entalpias de cada reação, gente, é simples. Vocês vão tratar eles como se fosse matemática mesmo. O que tiver de um lado, vocês vão cortar com o que tiver do outro, o que tiver do mesmo lado, vocês vão somar e assim vai. Eu vou mostrar para vocês como vai ser. Vamos ler então. FUVEST 2012. O monóxido de nitrogênio pode ser produzido diretamente a partir de dois gases que são principais constituintes do ar atmosférico, por meio da reação representada por essa reação aqui. Vamos chamar de reação 1. O NO pode ser oxidado formando o NO2, um poluente atmosférico produzido nos motores da explosão. Ok, para essa reação aqui, e vai ser a reação 2. Então, o poluente ele pode ser decomposto nos gases nitrogênio e oxigênio por essa reação aqui, a reação 3. Ele quer saber se nessa última transformação, ele vai liberar calor, vai liberar energia ou vai absorver energia, ou se não vai ter nem liberação nem absorção. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que somar essas duas equações e tentar transformar ela na terceira, para a gente descobrir o ΔH dela, que ela é a única que não tem o ΔH. A gente precisa fazer isso. Então, ó, equação 1, N2 mais O2 formando 2NO. O ΔH, ó, vou escrever aqui, ΔH. O ΔH dela é mais 180. Ok. Caramba. Peraí que... Problemas técnicos. Ó, mais 180. Ok. Segunda equação. Meu Deus do céu. Tá difícil hoje. Ó, 2NO mais O2 gerando 2NO2. E o ΔH dela é menos 114. Ó, isso tá em quilojoules, e eu não vou colocar o quilojoule aqui. Vou colocar, vai que, né? Pronto, quilojoule. Beleza. O que eu disse no começo? Que a gente, para descobrir o ΔH, tem que fazer essas duas se parecerem com a última. Então vamos fazer, vamos somar essas duas equações. Ó, gente, trata essa setinha como se fosse um igual. Então, tipo, se tiver 2 desse lado com 2 desse lado, a gente soma. Se tiver 2 do lado do igual e o outro 2 do outro lado igual, a gente vai cortar. Beleza? É isso, então. Então, primeira coisa, antes da soma, vamos ver se tem alguma coisa igual. Bom, parece que tem, que é o NO. Aqui tem 2NO e aqui também tem 2NO. Então, a gente vai cortar, porque eles estão de um lado da seta e do outro lado da seta. Do lado do igual, do outro lado do igual. Então, a gente corta. É como se fosse X e X. A gente corta X. Beleza. Tem mais alguma coisa igual? Não tem. Só tem o O2, que ele está do mesmo lado da seta. Então, a gente vai somar. Então, somando essas duas equações, para gerar a equação 3, vai ser N2 mais 1O2 com outro O2, 2O2, gerando 2NO2. Ok. E quanto que dá essa soma de ΔH? Dá 66 mais 66 quilojoules. Tá, essa é a equação 3. Só que tem um porém. Quando a gente compara a equação 3 daqui com a equação 3 daqui, dá para ver que ela está invertida. Então é simples, não tem segredo. É só a gente inverter ela. Só que quando a gente inverte, a gente vai inverter o ΔH também. Então de mais 66 vai virar menos 66 quilojoules. Ok? Então a gente descobriu o ΔH da terceira equação, que é menos 66. Então vamos lá. Menos, gente. O que implica o menos, como eu disse para vocês? O menos está jogando energia fora, está liberando energia. Então a gente já exclui C, D e E. Se tivesse que chutar, vocês já iam aumentar muito mais a chance, ia ser 50%. Mas beleza, como a gente já sabe o valor, fica fácil. Ó, A libera a quantidade de energia maior do que 114? Não, é 66, é menor. Então a gente fica com a B. Pronto, libera uma quantidade de energia menor que 114 kJ. É isso.
Minha parte eu acho que é essa. Agora é com a Cecília. Oi, galera. Esqueci de me apresentar, né? Eu sou Cecília, professora do noturno. No noturno, não, meu Deus. Do diurno de Química Orgânica. E agora a gente vai para a parte da orgânica, né? Que é, bom, a parte que eu gosto. Então, vamos lá, galera. Lembrando que o Denner já deu as funções, tá? E agora a gente vai ver elas na prática. O que a gente faz com isso? Bom, um negócio que cai muito são reações orgânicas. E eu trouxe aqui para vocês 4 tipos de reação diferentes, que é adição, substituição, eliminação e oxidação. Vamos ver o que acontece. Na adição, bom, tá no nome, né? Você vai adicionar alguma coisa em alguma outra coisa. A gente tem, por exemplo, aqui um eteno, que eu vou pegar uma água e eu vou adicionar dentro do eteno. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um álcool, ok? Eu vou cortar essa água no meio e eu vou adicionar um H em um desses carbonos e um H no outro carbono. E aí, o que acontece? Para eu poder fazer isso, de adicionar um H de um lado e um OH do outro, eu preciso necessariamente ter uma insaturação. O que é essa insaturação? Uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Para eu poder cortar essa ligação, cada carbono vai sentir falta de uma ligação, lembrando que o carbono faz 4 ligações necessariamente. Então, cada carbono vai estar sentindo falta de uma e eu vou colocar o que eu quero dentro dele. Como exemplo de adições, fora essa reação que a gente trouxe, a gente tem a halogenação, que é colocar um halogênio dentro da molécula. Por exemplo, eu posso ter o HBr, o HI. Halogênio é bromo, iodo, flúor, esses elementos legaisinhos aí. Hidrogenação, que é o colocar um hidrogênio de cada lado, e hidratação, que é o que a gente está fazendo aqui, que é colocar uma água, ok? Aí a gente tem a reação de substituição. O que acontece? É só você pensar no nome, substituição. Eu estou pegando alguma coisa que está nessa molécula e substituindo por outra de outra molécula. Então, por exemplo, a gente tem aqui o metano, eu vou tirar um H dele e adicionar um grupo nitrato do ácido nítrico que eu estava reagindo com ele. Aí eu vou ficar com um nitrometano, é um grupo nitrato ligado num grupo metil, e uma água. Vocês podem ver aqui que o ácido nítrico tinha um OH e eu tirei um H do metano, então eu vou juntar esses dois. Aí a gente tem como exemplos a halogenação, que é a mesma coisa, eu posso colocar um halogênio aqui na minha molécula orgânica. Eu posso nitrar, que é o que eu estou fazendo aqui, e eu posso fazer uma sulfonação, que é, por exemplo, eu colocar algum grupo com enxofre. Eliminação também vai muito da nossa cabeça. Calma aí, substituição mesmo. Pode ser que sim e pode ser que não. Depende da reação. Nem sempre é isso. Porque depende de o que você vai reagir. Ok? Mais você pensar assim, se eu estou tirando um negócio e colocando outro, eu estou substituindo. Tá. A eliminação, a gente também vai muito da nossa cabeça, assim, eu estou eliminando algo. E aí, olha que engraçado, a eliminação é o contrário da adição, não é? Então, se para a adição eu precisava de uma insaturação, eu precisava de uma ligação dupla ou tripla, a gente pode pensar que na eliminação eu vou adicionar uma dupla ou uma tripla. Por exemplo, vamos ver aqui, eu tenho uma molécula orgânica com 2 bromos ligados, eu tenho 2 de bromoroetano, olha que nome feio. Eu vou tirar esses 2 bromos e eu vou ter um eteno. Olha que legal. E aí, como exemplos, a gente tem a desidratação, que é basicamente, tá vendo esse exemplo aqui da adição? Se eu fizer o caminho contrário dele, nossa, deu uma falhada na minha voz. Se eu fizer o caminho contrário dele, eu vou ter uma reação de desidratação, que eu vou estar pegando um etanol e tirando uma água dele. Eu posso também ter eliminação de hidrogênio ou eliminação de halogênio.
várias coisas. Aí a gente tem a oxidação. A oxidação a gente tem tanto em alcenos quanto em álcoois. Aí vamos ver esse exemplo aqui, que é de álcool. Ó, a gente tem um etanol e a gente vai adicionar oxigênio nele, tá? A gente vai aumentar o NOx dele, por isso que chama oxidação. E aí, o que eu vou fazer? Se eu tenho esse álcool aqui, um etanol, com o OH ligado a um C, a um carbono da ponta, eu vou criar um ácido etanóico. Se eu tenho esse OH ligado em um carbono do meio, um carbono secundário que está ligado com outros dois carbonos, eu vou estar criando uma cetona, ok? Eu vou adicionar uma ligação, uma dupla O nele. Mas, se eu tiver um carbono terciário ligado a essa hidroxila, se eu tiver um carbono ligado a essa hidroxila e mais 2 carbonos, eu não vou, mais 3 carbonos, eu não vou ter reação, tá? Ela não ocorre com o álcool ligado a carbono terciário. Ok, a gente também pode ter em alceno. E aí a gente tem esses tipos aqui, oxidação energética, oxidação branda e ozonólise. A oxidação branda é a mais fácil de você pensar. É branda, você vai pensar, calminha, né? Se é calminha e eu tô tendo uma oxidação em alceno, eu vou pensar assim, eu não vou quebrar essa ligação inteira. Eu vou quebrar só uma parte dela. Então, eu vou quebrar a dupla, eu vou quebrar minha ligação dupla e eu vou adicionar um OH em cada. Porque eu estou fazendo uma oxidação, eu preciso adicionar um O para aumentar o NOx, ok? Então, eu vou acabar com um diálcool em oxidações brandas, ok? Aí a gente tem a oxidação energética, que é exatamente o contrário da branda. Você vai fazer com muita força isso. Então, você vai acabar criando, dependendo do lugar que tá essa ligação dupla, uma cetona ou um ácido carboxílico. E a ozonólise também pode criar cetonas ou aldeídos, mas ela não cria ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos tem 2 Os, então ele é muito oxidado. Então você vai pensar assim, para isso eu preciso de muita oxidação, eu preciso fazer isso com muita força, eu vou fazer uma oxidação energética, ok? Vamos fazer uns exercícios. Vou voltar lá. Vou pular o de átomo. Ok, vamos pensar aqui. A obtenção de um álcool saturado a partir do 3-cis-ezenol é possível através de uma reação de... Bom, gente, sem muito segredo, a gente vai ter que montar esse negócio. A partir do 3-cis-ezenol. Bom, o ezenol X, a gente sabe que tem 6 carbonos, ok? Então, vamos montar um negócio com 6 carbonos. 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, ok. Onde está a ligação dupla? No 3. 1, 2, 3. E é também um álcool que está no 3 também. Não, esse aqui não é o 3. Volta. Ok? Então, o que acontece? Ele quer que eu obtenha um álcool saturado. Ai, perdão. Vamos botar essa hidroxila aqui numa ponta. Gente, é um álcool, tá? É porque se eu colocar aqui, vai virar um enol. Vou colocar aqui. Mas, nesse caso, a posição da hidroxila não é muito importante. O que ele quer? Ele quer um álcool saturado e ele tá me dando... É enol isso, né? Nossa, me confundi toda. Incrível. Não sou eu se eu não errar alguma coisa no meio da aula, sabe? Gente, perdão. É um enol. É aqui mesmo. Tá bom. Ele quer um álcool saturado. O que eu vou fazer para saturar essa ligação? Eu posso colocar, por exemplo, cortar essa ligação e colocar um hidrogênio de cada lado. Se eu colocar um hidrogênio de cada lado, o que eu estou fazendo? Uma reação de adição. E é uma hidrogenação. Ok? Porque são 2 hidrogênios, um de cada lado.
Se eu, por exemplo, fizesse uma esterificação, eu não estaria criando um álcool, eu estaria criando um éster. Se eu fizesse uma substituição por halogênio, eu estaria criando outro grupo mais complicado ainda. Então, o que eu quero é uma hidrogenação, ok? Vamos ver quais mais que eu vou fazer. Vou fazer só esse daqui e o outro não. Tá. Reações de desidratação de álcoois, oxidação de aldeído e polimerização de cloreto de vinila dão origem a, respectivamente. Bom, gente, vamos lá. Teórico. Se eu vou desidratar um álcool, ok? Vou fazer um álcool bem simplesinho aqui, um que a gente inclusive já viu hoje. E eu vou colocar esse H aqui em específico e a hidroxila dele para baixo, só para ficar mais didático mesmo, para a gente conseguir ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Deixa eu ver. Cada carbono desse está fazendo 4 ligações, tranquilo, e eu quero desidratar. O que eu vou fazer para desidratar esse álcool? Eu quero tirar uma água. Aonde tem uma água? Esse álcool aí realmente está caro, mas o que não está, né? Então, o que acontece se eu tirar uma água? Eu vou perceber que esse carbono aqui e esse carbono aqui estão sentindo falta de alguma coisa. E aí, o que eles podem fazer? Eles podem fazer uma ligação entre si. E aí, eu vou estar dando origem a um alceno, porque ele tem uma ligação dupla. Ok? Um alceno. Então, a gente basicamente já sabe qual que é a nossa letra, certa? Mas vamos continuar um pouquinho. A gente quer saber também o que acontece se eu fizer uma oxidação de aldeído. Bom, vamos lembrar qual que é o grupo aldeído. Já dei spoiler já. Gente, esse R aqui é uma cadeia carbônica, tá? Pode ter quantos carbonos for, o importante é que o aldeído tá na ponta e ele é um C dupla OH, ok? E aí o que acontece? A gente vai lembrar do que o professor Denner falou faz pouco tempo, que o aldeído parece muito um ácido carboxílico. E eu quero oxidar um negócio que já tem oxigênio. O que eu posso fazer? Eu posso adicionar mais um oxigênio nele. E aonde? Bom, aqui não é um lugar legal? Porque aí eu vou criar um ácido carboxílico. Olha que lindo. E aí a gente, bom, já sabe qual a alternativa que é, mas polimerização a gente vai ver pelo nosso dia a dia mesmo qual que é o polímero, porque não dá tempo de passar por aqui. Mas PVC todo mundo sabe que é polímero, né? Então vamos lá. PVC, ok? Agora a gente vai para a isomeria. Se der tempo, eu faço a outra. Vamos lá, isomeria. Galera, o que acontece na isomeria? A gente tem fórmulas moleculares iguais. O que acontece? Lembra quando você escreve uma molécula na forma C tanto, H tanto, O tanto, N tanto? Você vai escrever nessa forma mesmo. Tipo, C2H4, sabe? Eu vou ter isomeria quando dois compostos têm essa mesma fórmula, mas tem alguma coisa diferente entre eles. Por exemplo, se eu tenho isomeria plana, eu quero alguma coisa que dê para ver quando eu coloco ela no papel. O que acontece? Eu posso ter uma isomeria, por exemplo, de função. É quando eu tenho essa mesma fórmula molecular, mas eu posso ver que as funções são diferentes, ok? Tem várias funções que têm um oxigênio só, então elas podem parecer uma com a outra. A gente pode também ter isomeria plana de cadeia, que é, por exemplo, a gente ter uma cadeia ramificada ou não, uma cadeia heterogênea ou homogênea, ok? E aí, se a gente, por exemplo, eu sei que tem a mesma função, eu sei que eu tenho duas cadeias ramificadas. O que mais que eu posso ter de isomeria aí? Eu posso ter, por exemplo, essa ramificação em uma posição diferente.
eu posso ter também essa função em uma posição diferente em uma e outra molécula. E aí eu tenho uma isomeria de posição. Mas existe uma isomeria de posição muito especial, que é quando eu tenho um heteroátomo. Por exemplo, um oxigênio. Pensa no grupo éter, que é um COC, ok? Esse oxigênio está no meio de 2 carbonos e ele é um heteroátomo, ele é diferente dos carbonos. Então, se eu mudar ele de posição ao longo da cadeia, eu vou ter uma isomeria de posição? Vou. Mas essa é uma especial, que a gente chama de metameria, ok? A gente também tem uma isomeria especial do enol, que chama tautomeria. O enol ele é uma molécula muito instável, então ele faz um equilíbrio cinético, como a gente viu aqui na aula de hoje. E ele faz esse equilíbrio dependendo de onde está a posição desse OH e essa dupla, ele pode fazer um equilíbrio com cetona ou aldeído. E aí é uma isomeria de função, mas é uma isomeria de função especial, que chama tautomeria, ok? E aí a gente também tem isomeria espacial. O que acontece? Tem a primeira que a gente vai ver, que é a cis-trans. A gente precisa ter uma ligação dupla entre carbonos e a gente precisa ter cada um desses carbonos ligado a grupos diferentes. O que a gente vai pensar? Faz uma ligação dupla com os seus dedos, ok? Eu vou pensar, por exemplo, que eu tenho um carbono. Imagina um carbono aqui e um carbono aqui, ó. E aí ele vai estar ligado com um hidrogênio cada e algum outro grupo aqui, tá? Isso aqui é outro grupo. E eu tenho uma ligação dupla entre eles. Se eu fizer assim e se eu fizer assim, tá vendo que eles não vai mudar a fórmula molecular, não vai mudar quantos carbonos tem, não vai mudar a função, não vai mudar nada. Vai mudar só a posição deles em relação ao plano. Então, o que acontece? Você traça um plano aqui nessa ligação dupla. Se os grupos semelhantes estiverem do mesmo lado, essa molécula é cis. Se eles estiverem do lado oposto, essa molécula é trans, ok? E aí a gente tem a isomeria ótica, que é quando eu tenho um carbono ligado fazendo 4 ligações diferentes. Eu tenho cada um desses grupos que ele está ligado é diferente. E aí eu tenho 2 carbonos com esses mesmos ligantes, mas cada um entre eles diferentes. Muitas vezes acontece que você tem a mesma molécula, ela é uma imagem da outra. Por exemplo, pega a sua mão. Ó, a mão é muito legal para ver isomeria espacial. Pega a sua mão. Se você colocar uma de frente para outra, uma é a imagem da outra, certo? Muito parecido com o carbono quiral. Mas se você tentar colocar elas uma em cima da outra, não vai dar igual, você vai ficar com um dedãozinho para fora. E é mais ou menos isso que acontece na isomeria ótica. Você pode tentar rearranjar esses 2 carbonos que estão com os mesmos ligantes, do jeito que você quiser, mas você não vai conseguir fazer um ficar exatamente igual ao outro, ok? Vamos ver. Nossa, falei, né? É uma tautomeria. Super divertido. Vinho, adoro. Vamos ver, calma. Esse aqui é de esterificação. Ok, vamos pensar aqui na isomeria, então. Primeiro na plana. Calma aí. Galera, a gente vai ter que montar molécula também. Química orgânica não tem muito segredo, é montar molécula. Propanal é um isômero da propanona? Vamos ver. Vamos montar um propanal. Propanal, met, et, prop. Tem 3 carbonos. Então, a gente vai fazer 3 carbonos. E aí, propanal, a gente sabe que é um aldeído. Então, a gente faz um aldeído aqui na ponta. Ok? Vou deixar para vocês completarem os hidrogênios, ok? E vamos fazer a propanona. Propanona é uma cetona, precisa ter uma dupla O no meio de carbonos. Ok? Então, vamos contar aqui. A gente tem 3 carbonos em um, 3 carbonos no outro. Ok.
A gente tem um oxigênio em um oxigênio no outro. Ok. Vamos pensar que, bom, vou ter que completar os hidrogênios. Aqui 3, aqui ó, 1, 2, falta 2 ligações aqui, eu preciso de 2, ok? Foi todas? Foi todas. Aqui 3, aqui 3, ok? Vamos contar hidrogênio então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah lá, 6 também. Tem a mesma quantidade de carbono, oxigênio e hidrogênio. É isômero. E é isômero o quê? A gente tem um aldeído e a gente tem uma cetona. É um isômero de função, ok? Aí, tá, vamos fazer um tracinho aqui. A gente tem o etil, metil éter e o 2-propanol. Bom, vamos fazer. O éter, a gente sabe que tem um oxigênio no meio de uma cadeia. Vamos fazer aqui o metil e aqui o etil. Aqui H2, CH3. E o 2-propanol, ok? Propanol. O 2, ele está indicando para gente aonde que está a função. Está no carbono do meio. Aqui precisa de mais um hidrogênio e aqui precisa de mais um hidrogênio. Vamos só bater as contas. 1, 2, 3, 4. 4, 4. Tá, então vamos lá, contar de novo. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. 3, ok. 1, 2, 3, ok. Até aí foi. 1 oxigênio, 1 oxigênio. Foi? Foi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Aqui também. É isômero. E é isômero do quê? Eu tenho um éter e eu tenho um álcool. Novamente, isômero de função. Ok? Meu Deus, eu vou ficar sem espaço. Eu vou usar esse 2-propanol de novo aqui, porque ele vai ser usado 2 vezes, tá bom? Ele é usado para o de baixo também. E aí ele quer que eu compare com 1-propanol. Vamos fazer o 1-propanol, então. Prop, a gente sabe que são 3 carbonos. E aí, 1-propanol é porque a função está no 1. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 3. Vamos contar de novo. Aqui a gente já sabe que tem 3 carbonos, 1 oxigênio e 8 hidrogênios. Aqui tem 3 carbonos, 1 oxigênio, 1, 2... Nossa, comecei no meio. Péssima ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, bateu também. Ó. Esses também são isômeros. Consequentemente, esse aqui, o 1-propanol, também é isômero do etilmetiléter, tá? Só curiosidade aí para vocês. E aí, que tipo de isômeros que eles são? Bom, eles têm a mesma função? Tem. Qual que é o próximo? Cadeia. Eles têm uma cadeia homogênea, ok? E eles têm uma cadeia não ramificada, até porque para você ramificar o propanol é difícil. Não, dá para colocar no meio, né? Então, o que sobrou? Sobrou isômero de posição, tá vendo? Aqui a gente está com a hidroxila em uma posição e aqui a gente está com ela em outra. Então, é isômero de posição. Ok. Para finalizar, propilamina e trimetilamina. Vamos lá, propil, a gente sabe como que é. Amina é um grupo, uma função nitrogenada. E o nitrogênio, só lembrando vocês, faz 3 ligações, tá? E aí, como ele só indicou um propil, ele só vai ter um desses hidrogênios. O 3... Calma aí, ó. Vamos lá. A gente vai ter 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Você não entendeu o tipo de isomeria ou o que é isômero? O tipo de isomeria, tá? Ó, é que não tem como fazer maior também, né?
Vamos pensar aqui nesses dois. Deixa eu só dar um destaque aqui. Ó, a gente tem 3 carbonos nos dois, tá? Em um desses carbonos, ele indicou pra gente 2 propanol. Quando tem esse numerinho aqui e ele não está indicando nenhuma ramificação, ele está me falando aonde que está a função. Qual que é a nossa função? É um álcool e ele quer me indicar aonde está a hidroxila. A hidroxila é esse OH aqui, tá? Se ele falou 2-propanol, a hidroxila está no carbono 2, ok? Esse aqui é o carbono do meio, ela está no carbono 2. E aí eu tenho a outra molécula com exatamente o mesmo tanto de carbonos, mas ele me indicou que a hidroxila está no carbono 1. Ele está aqui na ponta, ok? E aí você percebe como ele está aqui no carbono 1 ou ele está no carbono 2, no meio da cadeia, é diferente? Apesar dos dois terem a mesma função e a mesma cadeia, eles estão em posições diferentes. Por isso, configura isomeria. Tudo bem, Vanessa? Melhorou? Fechou. Vamos lá, então. Imagina. Ok, a gente tem uma mina e a mina a gente... Oi, meu Deus, tá acabando o tempo, né? Ok. Então, eu vou deixar a mina aqui, ok? E a gente tem a trimetilamina. Trimetilamina também é uma mina, também a gente vai ter o N, mas dessa vez ele está indicando que está ligado a 3 metils, ó, trimetil. Então, eu vou substituir todos esses hidrogênios que estavam na amônia antes. Para quem não sabe, a mina vem da amônia, tá? A amônia é NH3 e aí você vai substituindo grupos de carbono nesses hidrogênios, tá? E aí, trimetil, ok? Bom, gente, depois vocês contam aí, bonitinho, tá? Porque tá acabando nosso tempo e a gente precisa fazer de cis-trans e de ótica. Então, eu vou falar para vocês. Todas são corretas, todos são isômeros. Vamos lá, aqui eu não vou fazer também. Assinale a opção em que o composto exibido apresenta isomeria cis-trans. Bom, vamos dar um zoom nisso daqui. Qual que é o nosso requerimento para ter uma isomeria cis-trans? Eu vou ter uma ligação dupla entre carbonos. Cada um desse carbono, além da ligação dupla, está ligado com algum outro grupo. Eu vou colocar aqui um R1 e um R2, mas aí vocês podem substituir esse R1 e esse R2 pelo que vocês quiserem. E um R3 e um R4. O importante para a gente ter a ligação, a isomeria cis-trans, é esse R1 ser diferente do R2 e o R3 ser diferente do R4, ok? Aqui, o R2 não vai ter problema nenhum se ele for igual ao R3 ou igual ao R4. O importante é ele ser diferente do R1. A mesma coisa para o R3, para o R4, para o R1, ok? Vamos lá. Então, a gente vai analisar aqui. Eu tenho a ligação dupla, ok? Ó, vou até destacar em todos a ligação dupla. Aqui a gente tem a dupla, aqui a gente tem a dupla, entre esse carbono. Nossa, mas eu fui longe aí, né? De errada. Aqui a gente tem a dupla, ó, entre esse carbono e esse carbono. Aqui a gente tem a dupla entre esse carbono e esse carbono, só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Entre esse carbono e esse carbono. Aqui a gente tem a dupla entre esse e esse. Ok. E aí a gente vai analisar qual que tem o R1 diferente do R2 e o R3 diferente do R4. Ok? Vamos ver. Esse aqui, já de cara, eu vejo que o carbono da esquerda está ligado a 2 grupos iguais, que são 2 grupos metil. Então, já vou falar para vocês de cara que não pode ser ele. Ele não tem isomeria cis-trans. Ok? Esse aqui, vamos ver. Esse carbono aqui está ligado a um hidrogênio e a um grupo hidroxila. Ó, o R3 e o R4 são diferentes. E esse carbono aqui da esquerda está ligado a um grupo hidrogênio e a um grupo etil. Opa, também é diferente. O R1 também é diferente do R2. Aqui a gente já achou nossa molécula. Essa que a gente quer.
Vamos continuar só para ver se alguma outra seria? Aqui a gente tem a ligação dupla e esse carbono da esquerda está ligado a 2 hidrogênios. Já não é. Como se não bastasse ele já não ser de um lado, olha aqui, ele está ligado a 2 bromos também, o da direita. Então já não é também. Não é de jeito nenhum esse daí. Agora vamos nesse daqui. O da esquerda está ligado a 2 hidrogênios. Não pode configurar isomeria cis-trans porque tem 2 grupos iguais. E esse daqui também, os dois estão ligados a 2 grupos iguais, ok? Fui mais rápido porque para a gente conseguir fazer o do Quirál, ok? Não vou nem ler o texto. Acredite em mim, não é importante. A gente tem essa molécula aqui e ele vai perguntar o que é verdade da molécula. Vamos primeiro no que é mais importante para, se vocês quiserem sair logo, vocês saberem. Apresenta isomeria ótica. Bom, como que eu vou saber se apresenta isomeria ótica? A isomeria ótica, a gente pensa assim, a gente tem um carbono, ele está ligado a um R1, olha aí os R's aparecendo de novo, ao R2, a um R3 e a um R4. O R1 é diferente da R2, que é diferente da R3 e é diferente da R4. Todos têm que ser diferentes, ok? Para a gente ter um carbono quiral e a quiralidade faz o composto ter isomeria ótica, ok? E aí, onde que eu posso ter essa esse carbono quiral por aqui? Eu já vou adiantar para vocês que onde eu tenho é aqui. Ó, você tá vendo aqui? Para esse lado, ele tá ligado a um aldeído, aqui ele tá ligado a um metil, aqui ele tá ligado a um monte de carbono e não tá escrito na molécula, mas tá subentendido, a gente sabe que cada carbono faz 4 ligações e quando ele não mostra pra gente, quando a molécula tá desse jeito, é porque a gente tem um hidrogênio, ok? Então, o que eu tenho aqui é um hidrogênio. O hidrogênio é certamente diferente do metil, é diferente do aldeído e é diferente de toda essa cadeia aqui. Então, esse carbono é quiral. Ok? Deixa eu ver se ainda tem tempo. Não tem tempo. Terminamos aqui então, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa? Ai, que bom, gente. Desejo muita sorte para vocês. E é isso aí. Deixa eu parar a gravação. Obrigada, Vanessa.